Eu sou o professor Johnny Barbosa. Seja bem-vindo à nossa aula sobre o substantivo. Nós sabemos que quando nos comunicamos com as outras pessoas, nós utilizamos palavras para expressar nossas ideias, emoções e vontades. Cada uma dessas palavras tem características próprias e sua formação, estrutura e classificação é estudada pela morfologia. Para facilitar o estudo dessas classes de palavras, elas são divididas em variáveis e invariáveis. As palavras variáveis são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo. Já o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição são invariáveis. O substantivo nomeia os seres. O adjetivo caracteriza o substantivo. O artigo determina ou indetermina o substantivo. O numeral indica número. O pronome acompanha ou substitui um nome. O verbo expressa ação, estado ou fenômeno. O advérbio, ele modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio, né? Ele pode modificar o verbo, o adjetivo e também um advérbio. A conjunção liga as orações. A preposição liga as palavras e a interjeição indica emoções e sentimentos. Nesta aula, a primeira aula sobre os substantivos, nós falaremos sobre a sua formação, classificação e a sua variação de gênero. O substantivo é a palavra que nomeia coisas, lugares, pessoas, animais, ações, estados e qualidades. Por exemplo, casa, São Paulo, João, gato, corrida, alegria e honestidade. Quanto à formação, o substantivo pode ser primitivo, derivado, simples e composto. O primitivo, como o próprio nome diz, não deriva de outra palavra. Por exemplo, casa, pedra e jornal. O derivado vem de outras palavras ou de outra palavra. Por exemplo, casebre, pedreiro e jornalista. O simples é formado por uma única palavra. Por exemplo, couve, moleque, água. Já o composto é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, couve, flor, pé de moleque e água de colônia. Quanto à sua classificação, o substantivo pode ser comum, próprio, concreto e abstrato. O substantivo comum designa de maneira genérica qualquer elemento. Por exemplo, rio, aluno, país. Pode ser qualquer rio, qualquer aluno e qualquer país. O substantivo próprio especifica o ser. Por exemplo, Amazonas, Antônio e Chile. O rio em questão é o Amazonas, Antônio especifica a pessoa e Chile especifica o país. O substantivo concreto indica a existência de seres reais ou imaginários. Por exemplo, Deus, cadeira, mesa, bruxa, etc. Já o substantivo abstrato, ele deriva de um verbo ou um adjetivo. Ele indica sentimentos, qualidades, ações, estados e sensações. Por isso, essas palavras dependem de outros seres para existirem. Por exemplo, corrida,
trabalho, amizade e tristeza. Nós também temos os substantivos coletivos, mas nós falaremos deles em outra ocasião. De acordo com o gênero, os substantivos podem ser uniformes ou biformes. Os uniformes têm só uma forma e podem ser epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. O substantivo epiceno nomeia animais de ambos os sexos. Ele possui um gênero e a diferenciação de masculino e feminino é feita pelas palavras macho e fêmea. Por exemplo, jacaré, macho, jacaré, fêmea, cobra, macho, cobra, fêmea. Os substantivos comuns de dois gêneros referem-se a pessoas e a distinção é feita pelo artigo ou por uma palavra. Por exemplo, o artista, a artista. Aquele dentista, aquela dentista. Nesses casos, a diferenciação foi feita pelos artigos o a e os pronomes aquele e aquela. O substantivo sobrecomum se refere a pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, a testemunha, a criança, a vítima, o cônjuge, a pessoa, etc. Vejamos agora os biformes. Os substantivos biformes, como o próprio nome já diz, apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. O gênero dos biformes pode ser indicado, primeiro, pela mudança do radical da palavra, ou seja, a mudança da raiz da palavra. E, segundo, a outra forma, é a mudança da desinência da palavra. A desinência é a terminação da palavra. Vejamos os primeiros exemplos. O feminino do substantivo boi é o substantivo vaca. O feminino de bode é cabra e de carneiro, ovelha. Esses exemplos deixam claro a alteração na raiz das palavras para indicar a mudança do masculino para o feminino. Já nas palavras gato, gata, menino, menina, podemos verificar que houve mudança no final da palavra, ou seja, na desinência. É importante observar que há substantivos exclusivamente masculinos, exclusivamente femininos, tanto do gênero masculino quanto do feminino, e que a mudança do gênero pode alterar o sentido da palavra. Vejamos melhor isso. Como exemplos de substantivos exclusivamente masculinos, nós temos o anátema, o champanha, o matiz, o herpes e o dó. Como exemplos de substantivos exclusivamente femininos, nós temos a alface, a couve, a cólera. Como exemplos de substantivos tanto de gênero masculino quanto do feminino, nós temos o ágape, o amálgama, o tapa. E existem também os substantivos que, quando mudam de gênero, eles mudam de significado. Por exemplo, quando digo o cabeça, me refiro ao líder. Mas quando digo a cabeça, me refiro à parte do corpo. Quando digo a caixa, me refiro a um objeto. Mas quando digo o caixa, me refiro a um livro contábil. Quando digo o capital, me refiro ao conjunto de bens de alguém. Mas, ao dizer a capital,
Eu quero dizer a cidade sede de um estado, né, ou de um país. Resumindo, nesta aula, nós vimos que os substantivos variam em gênero, masculino e feminino, e podem ser uniformes, biformes e aqueles de usos exclusivos. Lembrando que o substantivo uniforme pode ser epiceno, comum de dois gêneros e sobrecomum. Outra coisa, fiquem atentos à formação e às classificações dos substantivos. E por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula e até mais.